Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade: o design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Agora com vocês, a palestra do empreendedor que já passou por Harvard, MIT e Oxford, Matheus Tomoto. Olá, amigos e amigas, tudo bem? É uma grande honra estar aqui no Summit do Êxito de Empreendedorismo. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a maior lição que eu tive passando por algumas das melhores universidades do mundo, como Harvard, MIT, Stanford, Oxford. Para quem não me conhece, eu sou Matheus Tomoto. E é interessante que quando eu falo sobre todas essas universidades, né, muita gente pensa num garoto gênio, né, talvez num rapaz que ficava ali jogando xadrez de manhã, estudando matemática à tarde, de noite estava estudando mandarim, e aí de madrugada jogava tênis, já era fluente em inglês, não sei o que lá, e a minha história ela é totalmente diferente disso, né? E eu quero contar um pouquinho dela para vocês, alguns aprendizados e como que eu entrei nesse mundo de empreendedorismo, algumas lições que todos nós podemos utilizar nas nossas vidas, nos nossos negócios, nas nossas carreiras, e que eu sinto que pode causar uma transformação muito grande para vocês. Eu brinco que eu era um cara que tinha tudo para dar errado na vida. Eu venho de uma família muito simples, de uma escola pública, e eu comecei a trabalhar, por exemplo, com 12 anos de idade, porque a minha família passava necessidade, era uma família realmente muito simples. Meu primeiro trabalho foi carpindo quintal, ganhando 10, 20, 30 reais por uma hora ali, por algumas horas, né, capinando ali o quintal. Depois eu fui trabalhar numa oficina mecânica, e aí eu fui me desenvolvendo. E eu lembro que, por algum motivo, eu sempre tive uma autenticidade muito grande, eu sempre fui muito genuíno. E quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu estava voltando para casa com os meus pais, e eu lembro que eu falei: mãe, olha que maneiro, tinha um monte de livros na rua, uma vizinha minha estava jogando alguns livros fora e tal, vários, não, uns 200, 300 livros. Falei: mãe, quero levar esses livros para casa, você me deixa eu levar? Quero montar uma biblioteca com 12 anos de idade. E minha mãe sempre me incentivou, né? Falou: pode, claro, filho, só que você que vai levar, eu não vou fazer nada. Eu fui lá com a minha mochilinha, fiz umas 50 viagens, peguei todos os livros, levei para casa e montei
ali uma mini biblioteca em casa. Quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei a sonhar em entrar para a faculdade. E aí foram esses livros que eu achei jogados no lixo, que eu levei para casa, que eu utilizei para estudar. Porque eu venho de uma escola muito simples, eu não tinha professores no meu ensino médio público. Eu nunca tive uma aula de história, por exemplo. Nunca tive uma aula de... sei lá, diversas matérias não tinham os professores. Então eu tive que estudar por conta própria. Deu certo, passei numa bolsa no Brasil, mas eu não me adequei tanto ao sistema, tem muita teoria, né? É um pouquinho desligado do mercado de trabalho, não dá tanta experiência. Eu acabei caindo naquele limbo, né? Que a faculdade dá a teoria, as empresas querem experiência, eu não conseguia ter nenhum dos dois, né? Porque eu não conseguia trabalho e tal. E, vou tentar um negócio fora do Brasil. Só que, como eu vim de escola pública, eu nunca tive acesso a inglês, não sabia nem o verbo to be, né? Não sabia nada. E aí foram esses mesmos livros que eu encontrei no lixo que eu utilizei para estudar inglês. E em alguns meses consegui desenvolver bem, sair do básico, consegui tirar uma nota bacana nas provas internacionais, prova de inglês, TOEFL é uma dessas provas, ganhei uma bolsa de 100% nos Estados Unidos. Fui estudar na universidade que formou o primeiro homem a pisar na Lua, o Neil Armstrong. A universidade se chama Purdue University. E depois de lá, meu mundo abriu. Lá eu conquistei meu primeiro mentor, o doutor Napa, um indiano que dava aula de nanotecnologia. E ele me ensinou como que fazia para fazer as aplicações fora, etc. A importância dos mentores na nossa vida, né? E ele me ensinou como aplicar para universidades, trabalhos, estágios. E nessa época eu consegui passar pela primeira vez na minha vida numa vaga de estágio. Olha que eu estava tentando muito no Brasil. Dos meus 18 aos 22 anos, fiquei tentando, não passei nada. Lá eu passei pela primeira vez e passei numa 135 vagas, né, em mais de 100 vagas. No Google, Facebook, Harvard, MIT, Stanford, Yale, Princeton, até numa vaga para trabalhar numa filial da NASA, Agência Espacial Americana. E nessa época foi o primeiro ano que o MIT estava ali como a primeira universidade no ranking mundial, acima de Harvard e Stanford. Fui para o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Lá eu conquistei meu segundo mentor, o Mike, que me ensinou tudo que eu sei sobre tecnologia, sobre engenharia, sobre inteligência artificial. E eu comecei a entrar nesse mundo da tecnologia. Fiquei lá por quase um ano, recebi uma bolsa de mestrado e falei, não, agora eu quero voltar para o Brasil. E foi o momento que eu comecei a ter a minha primeira experiência empreendedora. Porque como eu vim de baixo e, né, eu realmente não tinha nada, quando eu cheguei na MIT, melhor universidade de tecnologia do mundo, e vi a estrutura que eles tinham, os professores que eles tinham, os laboratórios que eles tinham, era incrível, galera. Parece isso em 2014, né? Eu andava assim pelos corredores da universidade e tinha um aluno andando com um robozinho do lado, um humanoide andando com ele, né? O pessoal fazendo experimentos, parecia coisa de filme futurista, e a galera já estava vivenciando aquilo. Eu falei, preciso levar isso para o Brasil. Preciso levar esse modelo de educação para o Brasil. Preciso levar esses aprendizados para jovens que, como eu, talvez não tivessem tido tantas oportunidades, ou que nunca tiveram acesso, ou nem conseguem imaginar esse nível de desenvolvimento em educação, tecnologia, ciência, etc. Voltei para o Brasil e montei uma primeira iniciativa empreendedora. Fiquei 2 anos trabalhando nela, foi incrível, galera. A gente começou a trazer todas essas teorias educacionais, dei consultoria para diversas universidades no Brasil, a gente chegou a impactar presencialmente mais de 5 milhões de jovens. O projeto pegou o Brasil inteiro, né? A gente chegou a ter mais de 400 grupos de jovens voluntários ali ajudando e etc. Fui até para a aldeia indígena, galera, tomei banho em rio, né? Fiquei lá sem energia elétrica por um mês, falando sobre educação, sobre protagonismo, a importância da gente não se aceitar no sistema e diversas outras coisas que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. E depois de 2 anos, eu percebi que eu não era um empreendedor de verdade, que na verdade eu estava fazendo um trabalho social, um trabalho voluntário, e eu não estava ganhando nada por isso. Eu passei por milhares de escolas públicas, eu ia lá, conversava com jovens e não ganhava um centavo por isso. Foi um projeto lindo do ponto de vista social e voluntário. A gente trouxe um impacto fenomenal para o Brasil na época, saímos em diversos jornais e tal, mas do ponto de vista empreendedor, eu estava totalmente falido, porque eu ganhava bem nos Estados Unidos. E tudo
o que eu tinha ganhado, eu tinha gastado para ajudar as pessoas. E aí aprendi uma das lições talvez mais importantes de qualquer empreendedor, né? A gente tem que ter uma empresa lucrativa. A gente tem que ter uma empresa que sequer fatura, né? E faturamento é diferente de lucro. E no meu caso eu não tinha nenhum dos dois. Eu só tinha um coração grande que queria ajudar as pessoas. Teve também a sua importância, porque isso me ensinou muito a me comunicar. Eu sou um cara mega tímido, introvertido, não tinha dificuldade de falar com as pessoas. Depois disso tudo, né, consegui ter um pouco mais de desenvoltura. E aí eu falei, pô, agora eu preciso montar um negócio de verdade, né? E aí que surgiu daí a minha segunda empresa, que virou de fato uma empresa lucrativa, hoje uma das maiores, uma das top 5 do mundo no setor, né? No Brasil é a maior, que é a Universidade do Intercâmbio, e ela vem muito dessa minha história, de ajudar brasileiros a irem para fora, ajudar brasileiros a se encontrarem na vida, ajudar brasileiros a entenderem que existe um mundo infinito de possibilidades, que às vezes a gente está olhando só para aquela vertente no Brasil que não está dando certo e que a gente pode se encontrar ao redor do mundo. E aí eu fui estudar mais, falei, pô, se eu quero ajudar brasileiros a irem para fora, eu quero estudar. Como que eu faço para um brasileiro normal ir para fora? Um de escola pública, porque até então só tinha agências de intercâmbio, né? E a agência, ela tem 3 pegadas, né? São intercâmbios caros, né? 20, 50, tem intercâmbios que passam de 100 mil reais. Como que um brasileiro normal paga 100 mil reais? Não tem essa condição. Segunda coisa que a gente queria fazer, os intercâmbios de agência, eles são muito centralizados nas parcerias deles. Então, você não tem a liberdade de escolher o que você quer. E terceiro, não são os melhores intercâmbios, né? Não existe nenhuma agência que consegue colocar um brasileiro em Harvard, no Google, em Stanford, na NASA. E aí eu falei, pô, quero criar exatamente o contrário disso tudo. Um programa em que qualquer brasileiro consiga passar, de classe baixa, de classe alta, o cara que tira nota boa, o cara que tira ruim, o cara que é bom no inglês, o cara que é ruim no inglês. Segundo, isso tudo pensando na disrupção de mercado, né? Porque a gente tinha que ter um fator diferencial ali para começar. Segunda coisa, ao invés de ser centralizado, eu quero que seja descentralizado. O aluno escolhe, quero ir para Harvard, vamos fazer um programa para ele ir para Harvard. Quero ir para NASA, NASA. Google. Quero trabalhar fora, beleza. Quero green card, beleza. Quero fazer um intercâmbio voluntário no Haiti para ajudar, porque é o meu coração quer, então bora lá, né? Quero ajudar com a fome na África. A gente criou um mecanismo, uma estrutura, eu sou engenheiro, né, eu sou bom nisso, a gente criou uma estrutura com caminhos que a gente conseguisse garantir que pelo menos um dos programas o aluno iria passar. A gente criou uma matriz com 60 caminhos que ele poderia percorrer: faculdade, mestrado, doutorado, trabalho, estágio, summer job, winter job, intercâmbio voluntário, intercâmbio de inglês, para cada tipo de perfil. O jovem que vem da periferia pode aplicar para isso, o cara que está numa zona rural pode aplicar para isso, o cara que só tirou nota 10 pode aplicar para isso, o cara que só tirou nota 5 pode aplicar para isso, o cara que tem inglês fluente é esse, o cara que não tem básico, não fala nada, vai para isso. A gente criou uma matriz em que cada pessoa conseguia ali, de uma maneira descentralizada, escolher o que era melhor para ele. E terceiro, a gente começou a preparar a galera para os melhores programas do mundo. Então hoje tem alunos em Harvard, MIT, Stanford, NASA, ONU, Oxford, a Universidade de Taiwan, Universidade de Tóquio, no Japão, Melbourne, na Austrália, nas melhores universidades do mundo, literalmente. São milhares de brasileiros que a gente conseguiu transformar a vida. E o principal disso tudo isso é a mensagem, né? Continua o caminho do, como eles me chamam, Sensei Tomoto. Vai para fora e depois retorna para o seu país para trazer o que você aprendeu de tecnologia para cá, de educação para cá, e etc. Né? E nisso eu precisei começar a melhorar essa técnica, essa abordagem. Eu precisava ter mais experiência, né? E eu falei, pô, eu mesmo vou tentar passar nas melhores universidades do mundo e ver se dá certo. Apliquei para Harvard, passei, e não só para estudar, eu virei pesquisador lá. Eu trabalhei em Harvard por praticamente 2 anos, a gente desenvolveu algumas pesquisas muito interessantes. Depois eu apliquei para a melhor universidade de Portugal, passei, da melhor da França, passei, da melhor da Inglaterra, passei, fui para Oxford, inclusive, fiz um curso lá. O pessoal começou a falar de Vale do Silício, apliquei para Stanford. Stanford é a universidade que criou o Vale do Silício, né? E fui para Stanford, tive aula com diretores do Google lá, apliquei para a melhor da China, e aí comecei a ter uma experiência bem interessante, porque eu queria trazer legitimidade, ensinar e ter uma instituição que tinha valores fortes e que só ensinava aquilo que a gente vivenciou. Depois a gente foi trazendo outros professores, etc. A metodologia começou a crescer e hoje é o que é.
E teve um ponto da minha jornada, e todo empreendedor tem esse ponto de virada, um momento que a gente desperta para as coisas, né? E o ponto da minha virada foi muito jovem. Eu lembro que quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu cheguei em casa, tava ali conversando, tinha chegado tarde e tal, né? Tava ali, cheguei meio discreto, em silêncio e tal, e eu vi minha mãe conversando. E eu falei, poxa, tá tarde, o que minha mãe tá falando e tal? E quando eu vi, ela tava sozinha, ajoelhada no chão da sala, fazendo uma oração para Deus. E eu entrei quietinho, acho que ela não percebeu que eu entrei ali, ela continuou e tal, porque geralmente ela me dá boa noite e tal, cumprimentava. E ela tava falando assim, Deus, isso quando eu tinha uns 16 anos, ajuda a minha família, porque a gente não tem o que comer amanhã. Faz algum milagre pra gente ter alguma coisa aqui em casa e tal, pra gente comer. Foi um momento muito marcante, assim, pra mim, que me deu um propósito e um porquê muito grande de buscar tudo o que eu fiz, sabe? E a empresa, ela veio muito disso. Pô, eu quero ajudar jovens normais, que às vezes não estão conseguindo um trabalho, às vezes estão estudando numa universidade, e é uma universidade que não está dando para eles perspectiva, ou às vezes o cara nem está estudando, às vezes o cara abandonou a escola, às vezes o cara não terminou nem o ensino médio. Pô, como que a gente ajuda esse cara? Né? Porque esse é o Brasil real, esse é o Brasil que a gente precisa abrir os olhos, ou pelo menos eu quero ajudar, né? Essa é a transformação que eu quero fazer com que as famílias não passem por esse tipo de necessidade. Eu lembro que mais jovem, e só depois, quando a gente vai virando adulto, que a gente vai percebendo as coisas, né? Eu lembro que uma vez eu estava jantando com os meus pais, e minha mãe servia a gente. Eu já era mais velho ali, tipo adolescente, pô, eu quero me servir, mãe, você não precisa ficar servindo todo mundo. Eu não percebia algumas coisas. Minha mãe, ela pegou, ela serviu o prato de cada um, e eu lembro que fase de crescimento, comi tudo, tal, minha comida, arroz, feijão, um pedacinho de frango. Falei, mãe, quero mais. E aí minha mãe falou, não, filho. Aí eu fui levantar para pegar comida, não, filho, que é isso, tal. Aí meu pai, filho, pega aqui meu pedaço de carne. E ele foi lá, em cima da geladeira tinha um pacote de pão, ele jantou arroz, feijão e pão com manteiga essa noite e me deu um pedaço de carne dele. Na época eu não entendia o que era passar necessidade, o que os meus pais estavam passando. Foi aí que eu comecei a pensar, meu maior sonho de vida é dar uma vida boa para os meus pais, que eles possam comer onde eles quiserem, ou o dia que eles querem comer pizza, vamos comer pizza, churrasco, bora comer churrasco, né? E quando a gente vai fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que ter um sonho forte, um porquê muito forte, senão a gente abandona. E toda vez que eu estava estudando para passar numa bolsa fora, e eu queria desistir, porque a gente quer desistir, é normal, a gente quer procrastinar, a gente quer fazer qualquer outra coisa mais divertida, ou mais agradável, ou mais gostosa, eu lembrava, pô, deixa eu tentar mais uma horinha. Olha o esforço que meus pais estão fazendo. Toda vez que eu estava lá fora e falava, meu, que saco, cara, vamos mais um pouquinho. Toda vez que eu estava estudando para o vestibular, vamos mais um pouquinho. Então a primeira lição que eu queria deixar para vocês aqui hoje é tenha um porquê forte, tenha um sonho forte, tem que ter um sonho que faça sentido. Ah, eu só quero ganhar dinheiro. Putz, isso daí vai passar. Isso daí vai passar. Eu só quero ter sucesso, eu só quero ser reconhecido, só quero ter fama, só quero ter status. Tudo isso passa, tudo isso é muito superficial, é muito frágil. Né? Isso não vai fazer você continuar na caminhada, porque sucesso é maratona. Sucesso não é uma corrida de 100 metros rasos, não é sobre velocidade, é sobre constância. E constância na direção certa, do jeito certo, da maneira correta. Não é de qualquer jeito, sabe? Outra coisa que foi muito marcante na minha trajetória, e é um conceito que eu aprendi em Harvard com meu professor lá, e eu apelidei carinhosamente em português de feedback infinito. E é muito interessante como são as coisas na nossa vida, né? Parece que a gente fica 3 anos do ensino médio só para depois fazer uma prova que vai medir se a gente é bom ou não, se a gente vai passar numa faculdade ou não. Parece que a gente fica anos da nossa vida para decidir qual que é a carreira que a gente quer seguir. Parece que até quando a gente vai abrir uma empresa, poxa, eu fico ali 6 meses, 1 ano, criando um projeto perfeito para depois eu saber se deu certo ou não. Na nossa empresa, na nossa carreira, eu fico ali 1 ano trabalhando para só no final do ano
saber se eu fui bem ou não. Eu fico 5 anos na empresa para só depois o meu chefe falar que você está demitido porque você fez isso de errado. Pô, por que me falou antes? E se a gente pudesse ter esses feedbacks, ao invés de demorar anos, meses, demorar semanas, dias? Quando eu estava em Harvard, eu tinha um projeto muito ambicioso para construir. Eu tinha que construir um drone com uma inteligência artificial que faria análises climáticas na estratosfera. Só que esse drone não poderia ter erros, porque se ele tivesse, ele ia cair. Imagine um drone caindo, força da gravidade, aceleração, etc. O impacto que aquilo teria se ele caísse, sem contar o custo. Foi centenas de milhares de dólares investidos no projeto. Eu chegava a rodar, galera, mais de 100 testes por dia do drone. Todos os dias. Teste 1, 2, 3, 4, 5 por dia. Quando eu estava estudando inglês para ir para fora, muita gente pergunta, Tomoto, eu tenho algumas técnicas de aprendizagem muito interessantes. Né? Tomoto, como que você aprendeu tão rápido e tal? Eu desenvolvi o inglês em poucos meses. Né? E na prática, eu sintetizei 10 anos de inglês em 3 meses. Feedback infinito. Resolvi um problema, fazia um simulado ali, resolvia um exercício, errava. Eu estudava porque eu errei e voltava e tentava de novo. Falhei, tentava de novo. Falhei, tentava de novo. Eu só passava de nível depois que eu tivesse certeza que eu conquistei aquele nível. Eu comecei a tratar minha vida desde jovem, e só lá em Harvard eu descobri esse conceito, como se fosse um jogo de videogame. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o level 1000 é o sucesso, onde eu quero chegar. E eu só passava de nível depois que eu finalizava o chefão. Passava do nível 1 para o nível 2 só depois que eu matava o chefão, só depois que eu chegava lá. Quando eu estava estudando para o vestibular, a mesma coisa. Em tudo na minha vida eu comecei a utilizar essa técnica. Ao invés de esperar anos, ao invés de você esperar, qual que é a lição aqui? Ao invés de você esperar anos, meses para escolher sua carreira, cara, começa a fazer pequenos testes todos os dias. Pô, hoje eu vou ver como que é essa carreira aqui, como que um diretor de tal empresa, vou procurar no Google o que tal pessoa faz. Pô, todos os dias. Não espera 3 anos do ensino médio para fazer um vestibular, não espera finalizar a faculdade para escolher o que você vai fazer da vida, não espera meses fazendo um protótipo para só depois lançar no mercado. Muito pelo contrário, cara. Tem uma ideia? Já liga para todas as pessoas que você conhece. No dia que você teve a ideia, isso acho que faz sentido. No dia seguinte, você já começa a prototipar a ideia, cara. MVP é rápido. Você fazer o teste da sua ideia, ela tem que ser rápida. Senão você fica para trás. E até hoje é um conceito que eu levo para minha vida. Eu só vou dormir depois que eu passo de nível. É como se todo dia eu tivesse que avançar 1%. Porque essa é a vida. A galera acha que é aquele impulso momentâneo de 3 horas que você se dedica uma única vez em algo que vai dar sucesso. Não, essa é a maior armadilha que você vai ter na sua vida. Não é sobre motivação, não é sobre impulso, não é sobre iniciativa. É exatamente o contrário. Constância acabativa de uma maneira metódica, disciplinada e rotineira. Nossa, Tomoto, mas rotina é ruim. Não, rotina é bom pra caramba, método é bom pra caramba. É o que faz as pessoas darem certo na vida. E se você não tiver, existe grande chance de você não conquistar nada. Toma muito cuidado com isso, tá? Segunda coisa que eu quero trazer para vocês, um conceito que eu também apelidei carinhosamente e abrasileirei, chamei de trem da vida. Na nossa vida, existem pesquisas científicas em vários cantos do mundo que falam sobre isso, tá? Na China, Estados Unidos, etc. Né? Que falam que a gente vai ter um trem de oportunidades que vai passar algumas vezes pela nossa vida. A gente vai ter a opção de embarcar nesse trem ou de perder esse trem. Só que não é simplesmente pegar a oportunidade de maneira aleatória. Para você embarcar nesse trem de oportunidades, você precisa estar na estação. Então você precisa saber que a oportunidade existe, saber como ela funciona, qual horário ela vai passar e você estar ali preparado para quando ela passar você agarrar ela. Outra coisa que você precisa ter o ticket na mão para você conseguir embarcar no trem. Você tem que estar com tudo no esquema. Todos os investimentos, estratégias, preparações, todo o necessário precisa estar ali. Não tem como você tentar embarcar em algo que você não tem o ticket para entrar. Você não consegue entrar naquele negócio porque você não está preparado o suficiente. E por último, você precisa estar com a sua malinha pronta.
Porque se você não tiver com a mala pronta, vai fazer falta lá na frente. É como se você fosse promovido hoje no seu trabalho. Será que você daria conta de ter a função que você deseja ter? É como se você empreendesse hoje e caísse R$1 milhão na sua conta. Você hoje estaria preparado? Sua malinha de ferramentas está pronta para lidar com isso? É como se você quisesse entrar e realizar qualquer sonho que você tem na sua vida. Você tem as ferramentas prontas para isso? Parece que por algum motivo a gente acha que as coisas vão ser mágicas, como se fosse uma lâmpada do Aladim, né? É como se fosse a lâmpada do Aladim. Vou mexer aqui, ó, tchan, 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 vai aparecer o gênio, vou fazer 3 pedidos e do nada minha vida vai mudar. 2 coisas. Não existe mágica, não tem gênio da lâmpada. Segunda coisa, mesmo que você tivesse tudo isso, fosse abençoado, caísse e ganhasse na loteria, em menos de 1 ano, 2 anos, talvez você perderia tudo. Porque você não tem as ferramentas necessárias para continuar essa jornada. E é como eu, por exemplo, quando eu tinha lá os 12, 13 anos, eu contei a história dos livros na rua. Imagina se eu não tivesse pegado aqueles livros. Imagina se eu não tivesse lido aqueles livros. Imagina se eu não tivesse estudado aquilo. Ah, achou na rua. Que nojo, não vou pegar. Cheio de traça. Nossa, um monte de livro. Para que eu vou perder esse tempo? Hoje tem o Google. Em segundos eu acho qualquer informação. Nem sempre as oportunidades na nossa vida aparecem do jeito que a gente está romantizando. Nem sempre é do jeito que a gente imagina. Só que você tem que abrir os olhos porque existem diversas oportunidades ao seu lado. Você tem que estar preparado para elas, com a mala de ferramentas prontas e com um ticket para você embarcar nelas. Do contrário, você pode até embarcar, mas vai dar errado, ou você nem vai conseguir embarcar, porque você está ali, deitadão no seu sofá da sua casa, só procrastinando, só pedindo para Deus pela força da energia para vir. Só que mágica só existe em filme. Na vida real, tem que plantar para colher. E plantar leva tempo, tem que regar e é como se fosse uma sementinha numa tempestade. Vai ter dias de sol, vai ter dias de tempestade e você tem que estar continuando de maneira metódica, rotineira, disciplinada, dia após dia. Tem um outro conceito que é muito interessante que eu descobri nessa jornada, que é sobre a troca geracional. Não sei se vocês pararam para perceber, os nossos adolescentes hoje, eles são muito diferentes, né? Quando a gente pensa nos nossos pais ou coisas da nossa época. E é interessante como é uma geração frágil. É uma geração... eu não quero usar a palavra fraca, eu acho que eu prefiro a palavra frágil mesmo. Tem dificuldade de ter opinião, acham que tem o rio na barriga, ego grande, egocentrismo lá em cima, não querem estudar, acham que tudo é mágica, não querem trabalhar, uma geração nem estuda, nem trabalha, etc., procrastina demais, diversos pontos aí, né? Só que pouca gente se liga que existem outros efeitos geracionais também. Exemplo, saiu uma pesquisa recentemente que diz que todo mundo que tem entre 25 a 40 anos, hoje, está mais pobre e mais sem saúde do que a geração anterior entre 25 a 40 anos. Ou seja, nossos pais, nossos avós, quando eles tinham entre 25 a 40 anos, eles tinham mais dinheiro e mais saúde do que a gente, na média. Tá? Na média. Óbvio que cada situação é uma situação, pesquisa é genérica, né? Óbvio que existem as especificidades. E a tendência é que quem tem menos de 25 anos hoje, de 10 a 25, seja ainda mais pobre e mais sem saúde. São diversos efeitos que causam isso e a gente precisa saber. Primeiro efeito, geração internet. Muitos de nós nasceram nessa transição de uma geração offline para uma geração online. A maioria não conseguiu catch up, a maioria não conseguiu pegar o tranco, a maioria não conseguiu pegar o esquema, não conseguiu se adaptar a essa nova geração. Inclusive tem diversas críticas, né? Caraca, eu trabalho, fiz faculdade, mestrado, doutorado, e o youtuber, o tiktoker ganha mais do que eu. O mundo mudou, né? Até quando você vai ficar se agarrando a conceitos antigos? Não que você precise fazer dancinha de TikTok, eu acho que não é esse o ponto. O ponto é entender que o jeito que você foi ensinado não funciona mais. Ou muito desse jeito não funciona mais. E se você não aceitar isso, vai ser mais doído para você. A geração mudou. Só que não tem só ponto positivo nisso, tem muito ponto negativo. Porque hoje,
principalmente a galera que já nasceu nessa geração com tablet na mão, com celular na mão, reparem nos detalhes. Qualquer informação eles procuram no Google e em menos de um segundo as respostas aparecem, superficiais e genéricas. Na nossa época, ou na época dos nossos pais, a gente tinha que correr numa biblioteca, andar, pegar ônibus, etc. e ter um conteúdo ali aprofundado e específico. Hoje é genérico e superficial. E a galera acha que isso é inteligência. Isso não é inteligência. Isso são pingos de conhecimento que você vai obtendo, que não necessariamente se reflete em inteligência, sabedoria ou em algo útil pra gente. Uber, em alguns minutos está na sua casa uma carona. iFood, não quer cozinhar? Em alguns minutos tem ali comida chegando. A galera se acostumou a ter as coisas rápidas, de maneira fácil e sem esforço. O interessante é que na internet tem algumas coisas que de fato dá para fazer isso. Google, iFood, Uber, etc. Na vida real, não. Na vida real, a gente ainda tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. A gente ainda tem que sentar a bunda na cadeira e trabalhar. Tem um monte de coisa. Outra coisa que influencia, pais helicópteros. Nossos pais sofreram pra caramba. A gente quer dar o quê? Uma vida melhor para os nossos filhos. O que a gente faz? Se torna extremamente controlador, fica acompanhando tudo. Tem pais que colocam rastreador no celular do filho da filha. Quando você era criança, seu pai fazia isso contigo? Seu pai te dava horário, sua mãe te dava horário para você voltar para casa. Mas ele não ficava rastreando onde você vai. Você tinha liberdade de jogar bola na rua, de sair, de se divertir. Existem diversas pesquisas no mundo que falam sobre como os pais estão sendo cada vez mais ali criando uma bolha de superproteção em relação aos filhos. O que acontece? Os filhos não têm poder de decisão, os filhos eles vão seguindo a vontade do pai, o filho não pode mais errar, porque se ele errar, né, ele tem que ter uma vida perfeita ali, porque ele está sendo tão controlado, ele não aprende a pensar, ele não aprende a decidir, ele não sabe errar, ele se torna frágil, porque ele prefere ficar ali sem fazer nada do que tentar algo diferente e fracassar, e esse fracassar ser ali algo muito forte. Por quê? Isso gera uma necessidade de aceitação gigante. Repara como a maioria dos jovens hoje tem dificuldade de dizer não. E eu não estou falando de não de filho para o pai, porque é natural esse período rebelde na adolescência. Estou falando não para os amigos. Não para a galera da rua, não para a galera que ele deveria dizer não. Pensa nisso. Né? Outra coisa que é interessante, né? A gente teve muita influência de filmes, Disney, Hollywood, Broadway, etc. O próprio Harry Potter, o próprio Aladdin que a gente estava falando. Mano, é incrível como os filmes falam de fórmulas mágicas. Harry Potter, um menino que ficava embaixo da escada, deitado o dia inteiro, dormindo, não fazia merda nenhuma, mas recebeu o aceite da melhor universidade de todas da área dele lá da magia. Hogwarts. Sem fazer nada. Inconscientemente isso vai entrando na nossa mente, a gente começa a acreditar que a nossa vida é a mesma coisa, a gente começa a ter daí uma fuga da nossa realidade, porque é mais gostoso a gente acreditar no filme, é mais gostoso a gente jogar um videogame e ver a minha outra personalidade dentro do videogame, é mais gostoso assistir uma série, é mais gostoso assistir uma novela, é mais gostoso entrar no Instagram e ver a vida dos outros viajando, é mais gostoso. Cara, as pessoas ficam viciadas em gotas de dopamina, nessas gotas de prazer que você vai tendo por ver o outro realizando os sonhos dele, ver o outro conquistando sucesso, ver o outro ganhando dinheiro, ver o outro tendo uma empresa maneira, ver o outro tendo uma carreira, uma família feliz, etc. Só que ao invés de você mergulhar no seu oceano de oportunidades, você acaba se agarrando nessas gotas de dopamina, viciado nessa fuga da realidade, porque o seu medo de errar e a necessidade de aceitação é tão grande que você prefere viver a vida dos outros do que, de fato, viver a sua, mesmo que, talvez por causa de você não querer ser julgado, criticado, que alguém taque pedras em você, etc. É como se você fosse um passarinho numa gaiola. Você recebe todos os dias ali suas gotas de água, a sua porção medíocre de alpiste, alguém abre a porta e fala liberdade. A maioria das pessoas escolhem a segurança de ficar dentro de uma gaiola, mesmo podendo conquistar o mundo, fazer o que quiser, voar, ter liberdade. E é sempre uma decisão. Segurança ou liberdade. É impossível você ter os dois. É impossível você colher algo que você não plantou. É impossível. Um sistema que exige tanta perfeição, tanta máscara, tanto... muita gente acaba confundindo conceitos e acha que parecer
é mais importante do que ser. Ah, meu carro, minha casa, minhas roupas, a marca que eu uso, as viagens que eu faço. Foda-se tudo isso, cara. Por que você se preocupa tanto com a aceitação do outro em relação a você? E aí a gente cria uma oportunidade, porque neste mundo, quem é de verdade se destaca. Que menino de 12 anos de idade até autenticidade a ponto de pegar o livro e levar para casa e estudar esse livro? Todo mundo tá falando agora é o momento das oportunidades de empreender no Brasil, eu fui para Harvard. Né? Por que você precisa aceitar as coisas que os outros impõem para você? Por que você precisa se enquadrar no padrão? Por que você sequer se preocupa com isso? Seja mais você, cara. Você tem seus pontos fortes, seus pontos fracos. Cada pessoa... É interessante isso, cada pessoa tem um super poder. Eu gosto de brincar com isso. Cada pessoa tem um mega talento. Por que tu não utiliza esse talento a seu favor, cara? De repente, você é tipo... Como que é? Einstein falou sobre isso, né? Por que a gente vai julgar um peixe pela capacidade de subir numa árvore? Pelo amor de Deus, cara. A gente precisa fazer esse trabalho de autoconhecimento para entender no que a gente é bom e no que a gente é ruim. Senão você fica tentando se enquadrar num padrão que você não tem habilidade, você não tem afinidade, etc. Óbvio que a gente tem que ser maduro e fazer o que precisa ser feito. Mas isso não significa que você precisa viver uma vida infeliz e fazendo só coisas que você não gosta. Quando eu estava aprendendo inglês, o Tomoto aprendeu inglês em 3 meses, massa. Esse foi o meu jeito. Minha personalidade. É a maneira como eu lido com as coisas. Intensidade suprema. Eu gosto disso. É o jeito que eu consigo. E aí a gente pega até metodologia de aprendizado. Cada pessoa aprende de um jeito, cara. Tem pessoas que vão adorar esse summit e vão aprender pra caramba. Tem gente que preferiria ter um e-book ali para estudar. Tem gente que preferiria ter o livro físico. Gosta de sentir o cheiro das páginas. Tem gente que vai arregaçar e aprender pra caramba com podcast. Tem gente que precisa vivenciar. Aprendeu, errou, melhorou. Aprendeu, errou, melhorou. Aprendeu, errou. E com os erros da vida vai melhorando. Tem gente que precisa ver o outro fazendo para depois copiar. Cada pessoa aprende de um jeito. Cara, assuma o jeito que você aprende. Não tente se enquadrar no padrão dos outros. Que funcionou para o outro não vai funcionar para você, porque cada um é um ser humano único. Cada um aprende de um jeito. São várias personalidades. Vai ter aquele cara que se cobra mais, o cara que é mais rígido, mais perfeccionista, etc. O cara que acorda às 5 da manhã, toma banho gelado, etc. Isso funciona para ele, é cientificamente testado. Banho gelado não funciona para todo mundo. Funciona para quem tem um perfil mais esportivo, mais competitivo e etc. Aí você vai pegar o outro, que tem um outro perfil. O cara é mega emocionado. Ele precisa de pessoas para energia, ele só consegue se desenvolver quando ele está em grupo e etc. Mano, coloca esse cara aí para fazer algumas coisas. Ele vai ter o efeito oposto, ele vai se desmotivar, ele não vai estar preparado. E tem outro cara que gosta de ficar na dele, quietinho, cara. O cara não conversa com ninguém, pensa pra caramba, mega criativo, mas tem uma dificuldade de comunicação. Bota esse cara na frente de um computador. Bota esse cara para programar, o cara vai ser o próximo Mark Zuckerberg. O cara é um gênio, só que você fica trazendo pessoas nos lugares errados, ou você fica se colocando em lugares errados. É você que tem que se colocar na posição que é melhor para você, cara. Tem pessoas que aguentam pra caramba, são metódicas e tal. Pega um trabalho que tem a ver com isso, monte uma empresa que tem a ver com isso. Outros são líderes naturais. Mas eu fiquei sabendo que todo mundo tem que ser líder. Não é todo mundo que tem que ser líder, não, cara. Não é todo mundo que vai entrar na frente de um público, falar para 1.000 pessoas, 10.000 pessoas. Não é todo mundo, cara. Você não precisa ser igual os outros. É tipo você ser o Superman, conseguir voar e soltar raio laser pelos olhos. Mas eu não quero esse superpoder. Eu quero o poder de nadar, ser o Aquaman e falar com os golfinhos. Eu quero o poder... Cara, para de querer a grama do outro, mano. Você já tem um monte de coisa maneira. Utiliza o que você já tem. E se você não sabe o que você tem, jornada de autoconhecimento, lição de casa para vocês, Ikigai. Dê uma procurada sobre isso. É uma metodologia japonesa para você identificar quais são os seus maiores talentos e os seus maiores pontos fortes. E qual que é o resumo disso tudo que eu estou falando aqui? Que foram lições muito fortes, assim, que me fizeram chegar em Harvard. E quando eu falo, a lição mais foda que eu aprendi quando fui para Harvard, MIT, Stanford, a galera acha que é tecnologia, inteligência artificial. Não. São lições de comportamento. São lições de posicionamento. São lições que podem fazer a gente chegar em qualquer canto que a gente quiser do mundo. Você já pensou? Você já parou para pensar que todos vocês que estão me assistindo agora já poderiam estar em Harvard? Já poderiam ter 1 milhão na conta? Já poderiam ter 1 bilhão de reais na conta? Já poderiam ter 100 empresas? Já poderia estar na NASA? Já poderia estar em Oxford? Já poderia estar onde vocês quisessem? Numa praia no Havaí? Você já poderia estar lá. Todos vocês já poderiam estar lá. Só que é mais fácil a gente
ou escolher o caminho da maioria, que é o caminho da manada, o caminho do matadouro, que a gente sabe que não vai dar bom. Se a manada está indo por um caminho, significa que a gente tem que tomar cuidado. Ou porque você foi perfeccionista demais, só vou fazer quando tudo estiver perfeito. E nada nesse mundo é perfeito, inclusive você, eu, só Deus é perfeito, todo o restante é imperfeito. Ou você é um procrastinador e fica sempre criando desculpinhas esfarrapadas. Quando a minha mãe me apoiar, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo. Tira essas 3 coisas da sua vida. Você pode. Você já poderia estar lá, inclusive. Não sei aonde esse lá é na sua vida. Se é sucesso, se é dinheiro, se é carreira, se é... não sei. Uma vida melhor para sua família, não sei. Só que você precisa entender que se você não está lá, é porque o trem está passando. Outras pessoas que estão mais preparadas que você, com uma melhor estratégia que você, com mais conhecimento que você, estão embarcando. E você não. E é importante a gente ter a humildade de assumir. Se você não está lá é porque você não está preparado o suficiente mesmo, senão você já estaria. Tem algo faltando. Vamos refletir o que é? Geralmente, são 3 coisas que a gente tem que se atentar. Conhecimento. Eu falo isso muito com os meus alunos, né? A gente já ajudou mais de 80 mil brasileiros a se encontrarem na carreira e irem para fora. Eu falo com todos eles isso. Você sabe todas as oportunidades que existem para você? Vamos olhar uma a uma e vamos entender qual se adequa mais com o seu Ikigai, com o seu autoconhecimento, com o seu superpoder? Com o sonho que você deseja, o propósito que você tem na sua vida? Se você não tem conhecimento, vamos falar sobre modelo de negócio. Quantos modelos de negócio você conhece? Eu quero empreender, mas qual dos modelos de negócio faz mais sentido para você? Eu quero empreender. Legal, qual modelo tributário vai ser sua empresa? E o jurídico? Eu quero ser promovido na empresa, mas você já deu uma pesquisada, conhecimento ainda, sobre o que a pessoa que tem um cargo acima do seu ele já tem? Quero ser diretor, massa. O que o seu diretor estudou? Eu quero ser igual a Elon Musk. Legal, você já leu a trajetória do Elon Musk? Você já sabe tudo que ele fez, onde ele estudou? Você sabia que ele largou um doutorado em Stanford? E antes disso ele estudou na Universidade de Pensilvânia, em Wharton, uma das melhores universidades do mundo? Não sabia. Pois é, você quer ter o mesmo caminho do cara, mas você não sabe nem qual foi o caminho que ele fez. Você só quer os louros da fama, né? Você só quer o que a mídia tenta colocar pra gente. Aquele sucesso da noite pro dia mágico. Só que isso só vai fazer você se lascar. Você tem que ter conhecimento do processo. O que ele fez para chegar até lá? Pensa nisso. Segundo ponto, preparação. Entendeu? Tem conhecimento? Sabe como o negócio funciona? Legal, vamos se preparar agora. Vamos ralar. Vamos estudar. Vamos investir. Vamos pegar mentoria. Vamos ler livro. Vamos ter experiência prática. Vamos visitar a empresa. Vamos conversar com alguém que já fez o que você quer realizar. Vamos se preparar, cara. Dia a dia. Uma maratona, todos os dias. Não sei se vai ser 15 minutos, 1 hora, 3 horas por dia. Todos os dias. Preparação é passar de nível. Todo dia você tem que passar de nível. Eu passo de nível todos os dias desde os meus 14 anos de idade. É um compromisso que eu tenho. Eu não vou dormir se eu não melhorei alguma coisinha. Pode ser uma coisinha no trabalho, pode ser alguma coisinha nas empresas. Hoje eu tenho mais de 12 empresas, né? No setor de tecnologia, educação e consultoria de negócios. Putz, isso daqui eu falei. Putz, naquele contrato, parágrafo 2, podia dar uma palavra melhor. Putz, hoje eu estava numa reunião e eu falei uma frase, posso melhorar para amanhã. Putz, quando eu estava dando a mentoria, eu percebi que o módulo tal, acho que dá para dar uma melhorada. Caraca, nessa palestra aqui, estou ensinando tal, percebi que no minuto 6 eu melhoro. Todo dia melhora alguma coisa. Terceiro, crie uma estratégia relevante e que se adeque à sua vida. A tal pessoa começou com R$1 milhão. Você tem R$1 milhão? Se você não tem, crie uma estratégia para o quanto você tem. A tal pessoa era o mais nerd da escola, só tirava 10. Você já só tira 10? Não. Crie uma estratégia com a nota que você tirava. Tal pessoa já leu 10 mil livros. Legal, parabéns para ela. E você? Entende que não é sobre o outro e nem a estratégia que os outros utilizaram? Se você for pegar um pouquinho até do meu histórico empreendendo, né, você vai perceber que praticamente tudo que eu faço é único. E se você for tentar copiar, talvez nem dê certo para você nos meus negócios. Por isso que eu nem entrei nesses detalhes. Porque foi coisas que eu criei. A minha empresa ela nasceu da minha história, inclusive.
que eu queria levar outros jovens ou pessoas, né, eu falo jovens, mas são pessoas de todas as idades, né? Tem alunos meus com 14, tem alunos meus com 60 anos, né? Para fora, para se encontrarem. Mas isso veio de algo aqui dentro. O Mark Zuckerberg tem uma teoria bem interessante, né? A gente vai ter sucesso na nossa vida em 2 caminhos. Ou você vai fazer algo que você ama muito, e aí você vai dar o maior dos seus esforços para isso, ou você vai fazer algo que você odeia e você quer solucionar. Eu tenho 2 coisas que eu odeio e eu quero solucionar. Educação no Brasil, para mim, em 97% dos casos, porque existem os 3% que são exceção, né? Tem escolas que você paga 15 mil reais por mês e são excelentes no Brasil. Mas 97% é uma merda. E aí a gente acaba mais destruindo sonhos, destruindo talentos do que de fato ajudando. Eu quero resolver esse problema. No curto prazo, envio a galera para estudar nas melhores universidades do mundo, como Harvard. No médio prazo, trago essa galera de volta para a gente mudar o Brasil. Segunda coisa que eu odeio e quero mudar. Eu quero que todo brasileiro tenha acesso a oportunidades de qualidade. A gente tem o próximo Albert Einstein aqui no Brasil, o próximo Elon Musk no Brasil. A gente tem as pessoas mais geniais, criativas, empreendedoras, visionárias, talvez do mundo. Só que essas pessoas não têm a oportunidade suficiente para desenvolver seu conhecimento, preparação e estratégia. O Brasil precisa disso. Existem oportunidades para todas as idades, todas as áreas, todos os perfis. O mais interessante, que pouca gente percebe, é que a nossa vida é como se fosse um livro. Imagina que a sua vida é um livro de 100 páginas, que você vai viver até os seus 100 anos de idade. Às vezes você está na página número 20, e o livro tem 100 páginas, e você já está ali chorando, triste. Às vezes está ali na página 30, na página 40 da sua vida, e você acha que vai dar tudo errado. E de repente, você está a uma página de descobrir que alguma coisa muito maneira vai acontecer. Ou uma página de uma mega oportunidade, uma página de uma nova história, de um novo momento da sua história. A gente tem vivido um século, uma geração de muita coisa momentânea, muita coisa imediatista, precisa ser agora. A sua vida é como se fosse um livro. Continua lendo ele, que daqui a pouco vai chegar aquela parte que você tanto esperou. Só que você tem que contar hoje para chegar. E a lição mais importante que eu gostaria de deixar aqui para vocês, para encerrar tudo isso que a gente falou, das maiores lições que eu aprendi passando pelas melhores universidades do mundo e ajudando mais de 80 mil brasileiros a irem também para elas, é que não importa de onde você vem. Não é sobre classe social, não é sobre quanto de dinheiro você tem na sua conta, não é sobre carro, casa, escola. É sobre aonde você quer chegar. Não importa de onde você vem, você pode chegar onde você quiser. Eu fui um cara que vim de baixo. Escola pública. Não passei fome, mas quase. Estudei com livros que eu achei jogados na rua. E mesmo assim, fiz um estágio na MIT, fui pesquisador em Harvard, fiz um curso em Oxford, fui para Stanford. Tem um grupo de empresas hoje incrível. E você? Aonde você quer chegar? E acho que apesar de tudo isso, a coisa que mais me marca é que hoje eu consegui realizar meu sonho. E é isso que eu quero que vocês tenham na vida de vocês. Hoje eu consigo, toda semana, chamar meus pais para jantar, onde eles quiserem. E aí, mãe, quer sushi hoje? Quer churrasco? Quer pizza? Onde vocês querem? Onde eles quiserem. Hoje eu tenho condições de levar os meus pais. Eu realizei meus sonhos e agora estou trabalhando para ajudar outras pessoas a realizarem os delas. Qual é o seu sonho? Qual é o seu propósito? Pense nas lições que eu deixei aqui hoje. Espero que isso agregue e ajude muito na sua vida. Um grande abraço, tamo junto. Quem quiser me acompanhar, Matheus com H, Matheus Tomoto, no Instagram, no YouTube e nas redes sociais. Um grande abraço. Foi um prazer, pessoal do Summit. Êxito, sucesso. Valeu! Entenda que deficiência não é sinônimo de incapacidade e nem de ineficiência. Por isso, comece a desconstruir conceitos como ficar surpreso quando perceber que uma pessoa com deficiência intelectual passou numa faculdade ou tem um doutorado, se oferecer para ajudar uma pessoa com deficiência e ficar ofendido quando ela disser
que não precisa de ajuda, e romantizar essa questão da pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho, dentro das suas superações, porque todas as pessoas têm o direito de estar incluídas em sociedade, independente da sua condição.